Estamos também ao vivo no Instagram, no Facebook. Nós estamos transmitindo esse programa pela Rádio Belém FM, é uma rádio que está vinculada à nossa igreja maravilhosa, Assembleia de Deus, Belém do Pará. E nós estamos aqui no segundo dia, conversando com vocês sobre 2025, fazendo aquela já preparação, né? Todo mundo já prepara a sua ceia, começa a pensar onde é que eu vou passar o Natal, onde é que eu vou... Né? A maioria das pessoas, inclusive, já sabe onde vão passar o Natal, onde vão passar o Réveillon, e a gente está aqui pensando em outras coisas, coisas maiores. E aí, como é que vai ser sua vida em 2025? Como é que vai ser sua vida? Vai ser abençoada, né? Vamos estar cheios das bênçãos do nosso Senhor, porque a gente vai estar fazendo a coisa certa? Então, ontem, amados, a gente começou um projeto diferente, um projeto que se chama Preparando o Caminho para 2025. Quem esteve comigo ontem, né? A gente começou a fazer uma avaliação por que às vezes a gente faz os planos e a gente não consegue, realizar, a gente não consegue chegar ao final dos nossos planos. A gente diagnosticou que normalmente são por duas coisas. Primeiro, que a gente não acompanha, né? A gente precisa acompanhar aquilo que a gente está fazendo. E segundo, a gente também verificou que a gente não entrega os planos para Deus. Ontem eu abri meu coração, né? Falando, Senhor, eu de verdade não entrego meus planos para o Senhor. Então eu estou aqui abrindo meu coração para poder entregar esses planos a nosso Senhor Deus. E aí nós falamos muito sobre a nossa experiência, né? Nós temos muita experiência, mas a gente precisa fazer com que funcione o negócio. Então, amados, a gente está aqui falando sobre isso, sobre o que vamos fazer, né? Para que 2025 seja diferente. E a passagem da Bíblia que nós vamos utilizar nesse processo todo foi uma passagem de Josué 3,5 que fala assim: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E aí, então, né, a grande diferença do que eu fiz nos outros anos, já com uma estrada de 50 anos para o que eu vou fazer agora, é entregar de verdade para o nosso Senhor o meu caminho e meus planos, porque eu nunca fiz isso. E aí, então, nós estávamos falando, mas como é que vamos fazer, né? Primeiro, nós vamos trabalhar essa situação de santificarmos, né? Para que a gente possa, de verdade, nos preparar, além de preparar nossa ceia, além de preparar nossa casa bonita para o Natal, que a gente se prepare o nosso espírito para receber o nosso Senhor Deus e os planos, né? E o propósito dele para a nossa vida, para o ano que vem. E nós demos uma tarefa para algumas pessoas que querem fazer. Algumas pessoas falaram, eu vou fazer, e eu fiz ontem também. Primeiro foi de revisar, né, aquilo que nós fizemos e nós programamos, planejamos para 2024, para poder entender onde que eu não consegui, o que eu consegui, né, poder fazer uma conferência, né, dos planos. Perguntar também, né, ao nosso coração o que está ocupando o lugar de Deus, né, no que estamos perdendo tempo, do que o nosso recurso que Deus dá, nosso tempo precioso, nossa vida, estamos perdendo no quê? Também dei uma tarefinha para que as pessoas leiam Provérbios 4:23, onde diz: guarde o seu coração, pois nele depende toda a sua vida. Guardar o coração, nós explicamos como é que eu vou guardar meu coração. Começando a colocar coisas boas, né? Meu coração é minha mente, colocando coisas boas na minha mente, fazendo, né, com que eu tenha pensamentos do alto, tenha novas experiências, né? Colocando vídeos bons, áudios bons, deixando de escutar um pouco essas músicas do mundo aí que fala tanta coisa, né? Se vocês olharem, escutarem bem a letra das músicas hoje, elas não edificam a vida das pessoas, né? Só fala de solidão, de sofrimento, traição, e isso não é bom. Você ficar cantando isso, tu vai começar a interiorizar isso e achar normal, dizendo, eu tô sofrendo, ai que bom ser sofredor. Não, gente, vocês... Né? Deus quer bênçãos, né? E até falamos ontem em Jeremias, né? Que quando a gente pedir para Deus, Ele tudo de bom nos fará. A gente leu isso ontem. Então, e a gente começou com um propósito, né? Criar um propósito de santidade. Nós explicamos um pouquinho ontem. O que nós podemos fazer? O que nós vamos abrir mão durante o nosso dia, até o dia 31, para que possamos chegar mais próximos do nosso Senhor. E aí algumas pessoas, né, além de orar, vão jejuar, vão tirar o chocolate,
né? O refrigerante, eu ouvi ontem, ó, eu vou tirar o refrigerante, eu ouvi, eu vou tirar o café, e tá tudo bem. Contanto que a gente saiba e faça com intenção, Senhor, eu vou abrir mão de comer isso que eu gosto tanto, ou vou fazer esse jejum de tanto tempo para eu ter um pouco mais de sensibilidade à tua palavra. Mas eu não posso só tirar e esquecer de orar, eu tenho que estar com a cabeça no alto. Esse mês é um mês de preparação, vamos fazer tudo diferente. E hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho, dar mais um passo nessa jornada, vamos caminhar um pouquinho mais à frente, porque a gente vai falar um pouquinho dos frutos do Espírito, né? E nós temos hoje a presença dele, que é o mestre no fruto do Espírito. Já dou a palavra, pastor Ricardo Costa, daqui a pouco ele já vai começar, porque ele engrena uma primeira ali, não para mais, e eu preciso aqui dar uma contextualizada, né? Que a gente entende que nem todo mundo sabe o que é, né, o conceito das coisas. Então, primeiro, hoje nós vamos falar do fruto do Espírito e entender por que isso é importante para eu iniciar bem 2024, né? Então, o fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito, né? São características que me deixam mais parecida com Deus. Esse é o fruto do Espírito, né? E aí ela tá lá em Gálatas e é isso que nós vamos falar hoje, né? Um pouquinho sobre como eu me conecto mais com a vontade de Deus, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Amanhã, pastor, nós vamos falar sobre os desejos da carne, então a gente vai deixar para amanhã. Hoje nós vamos falar do fruto do Espírito, o que eu devo fazer para me tornar mais próximos a Deus. E amanhã a gente vai falar sobre os nossos pecadinhos de estimação. Amanhã nós vamos falar sobre eles. As obras da carne, né? As obras da carne. Então... Isso quer dizer que você está me escalando para vir amanhã aqui, né? Eu não estou me escalando, mas eu na verdade eu até mudei, né? Hoje seria as obras da carne e amanhã o fruto do Espírito. Sem mas problema, como eu digo que é o Senhor... Estaremos, né? Aqui. Mas se o senhor quiser vir, vai ficar, né? A gente Sim, fica muito feliz com a sua presença. Então, nós temos aqui, para que a gente entenda, duas coisas, né? Nós somos carnais, moramos aqui, carne e osso, mas nós também somos espirituais. Então, é uma briga o tempo todo da carne e o espírito. A carne sempre quer ganhar, porque a carne enxerga, a carne sente, a carne, né, deseja, a carne toca. A carne é essa, né, que sempre vai tentar ganhar e ganha na maioria das vezes, porque ela é palpável, né? Então a carne tem desejo, tem vontade. E o espírito, às vezes, como a gente não vê, o espírito é que nem o vento, a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Então, esse é o que nós vamos falar hoje, nós precisamos cultivar. E agora sim eu vou largar o microfone para esse homem de Deus aqui, dando esse contexto, né? Então, hoje nós vamos falar daquelas características que vão nos aproximar mais de Deus, que reflete Deus em nossa vida. Esses são os frutos do Espírito. Então, para que vocês entendam. E agora, pastor, tá aqui, vamos dar um bom dia para esse povo lindo de Deus, aqui da rádio, da internet, Instagram, Facebook... Isso. Bom dia, paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, né? E através da rádio. Mestre é Jesus, tá? Mas o senhor tem dom de mestre, sim. Somos apenas discípulos, né? Mestre é o Senhor, mas amém. Mestre é aquele que ensina, né? É o que ensina, é o dom de mestre. O senhor tem o dom. Mestre é aquele que ensina. Antes de entrar nessa parte, você falou sobre os projetos para 2025, né? Sim. E aí me veio aquela palavra de Jó 22, 28, que diz: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Que luz? A luz do Senhor, né? Então, quando você vive sob a luz da palavra de Deus, quando você é uma pessoa temente a Deus, quando você anda nos caminhos do Senhor, você vai projetar. E Deus vai, como diz, né? E a luz brilhará em teus caminhos. Então, queridos, coloque ali num papel, né? Uma pauta de todos os projetos. O que você quer para 2025? A gente vai fazer isso, pastor, segunda-feira. Nós vamos num projeto, porque segundo a visão de Deus para a nossa vida, nós vamos criar projetos. Porque às vezes a gente quer criar projetos e eles não estão dentro de um propósito. A gente vai trabalhar um pouquinho isso, entender um pouquinho, né? Mesmo que seja bens materiais, e eu acho importante colocarmos isso também, para que a gente possa acessar. É um programa que nós vamos seguir. Então, nós vamos fazer até juntos isso. Vai ser bem legal. Por isso que é uma caminhada. Nós vamos ter aí 9 encontros até o dia 22, que nós vamos traçar estratégias para fazermos um 2025 de forma diferente. Eu creio que vai acontecer. Amém. Então,
Interessante. Então coloque, né, todos os seus projetos ali que a luz de Deus brilhará nos teus caminhos, desde que você esteja vivendo debaixo, em obediência à palavra do Senhor. Tá bom, queridos? Então hoje vamos falar sobre os frutos. Amanhã sobre as obras da carne, é isso? Exatamente. Olha, isso. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 1, ele disse: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então você vai dizer, mas vocês já falaram ontem sobre isso, falaram antes de ontem, vão falar mesmo novamente? Queridos, é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Quanto mais você ouve, mais Deus vai abrindo o entendimento. Às vezes uma coisa que naquele momento, perdão, você não conseguiu entender, Deus vai lhe abrindo o entendimento. Amém? Sim. Então por isso que a gente está sempre batendo naquela tecla. Vai chegar um momento que você vai estar dominando aquela matéria, aquela palavra, e você, ao natural, vai praticar aquela palavra. Porque, missionária, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Amém? Sim, amém. Deus nos capacita, né? E nós levamos a palavra até vocês. O Espírito Santo abre o entendimento. Já falei isso aqui, né? Vocês, pela fé, praticam tudo o que lhes é ensinado e Deus entra com a bênção. Que nem você falou, né? Precisamos de coisas materiais. Mas é claro, enquanto vivermos, enquanto não partirmos para a glória, podemos ter o melhor dessa terra desde que venha de Deus. Sim. Por isso que em Isaías 1,19 o Senhor disse: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Amém? Amém. Mas hoje nós não vamos falar de coisas materiais, vamos falar de coisas espirituais, dos frutos do Espírito Santo. E eu gosto de citar sempre, quando eu falo de frutos, dessa passagem de João 7, 38 e 39, que o Senhor Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Já falamos isso aqui também, mas agora vem para Paulo, né? É segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então nós vamos falar novamente. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque até aquele momento Jesus, o Espírito não havia sido dado porque Jesus não havia sido glorificado. Aí você me perguntou no programa anterior, como assim glorificado? O Senhor Jesus foi crucificado, ressuscitou e hoje está na glória. Quando ele falou essas palavras, ele estava na terra. Então o Espírito Santo vinha, fazia a obra através da pessoa e se retirava. Hoje não. Hoje ele habita dentro de você. Você crê na Bíblia como está na Escritura? Então você já tem o Espírito Santo. Agora, quanto ao fruto, a semente você já tem. Agora o fruto, queridos, você vai ter que tratar. Eu li alguma coisa que você falou, né? Tem que tratar, né? Você vai ter que tratar o fruto. E como é que é feito esse tratamento? Oração e muito estudo e prática da palavra. Daí o fruto vai vir ao natural. Aqui a gente vai, né? Até tinha um exemplo para que a gente precisa deixar didático para todo mundo. A gente precisa criar uma forma de que todo mundo entenda, né? Todo mundo é muita gente, que todos que estão nos ouvindo nos entendam, né? Então, como é que é um fruto, né? O que é o fruto? Um fruto do Espírito. É que nem o fruto de uma árvore, né? Só para que a gente entenda, né? Então, uma árvore, quando ela é bem cuidada, se coloca luz, água, nutrientes, ela lança a semente e vai tratar aquela semente. Então, quando a gente está se conectando a Deus, quando Ele, né, transforma o que tem dentro da gente, quando a gente escuta a palavra dEle, para de escutar essas coisas do mundo, que ficam trazendo coisas que não edificam a nossa vida, a gente começa a criar novas ações dentro da gente, com amor, que a gente já vai ver, com alegria, a gente começa a dar bons frutos, e esses são, simples assim, os frutos do Espírito. Então a gente precisa entender e começar a visualizar, a gente precisa ter, né, a gente precisa, na verdade, ter
ter discernimento para entender o que estamos fazendo. Isso. A gente não pode ser marionete nesse mundo. Não, jamais. Nós temos que fazer as coisas com intenção, nós temos que ter intenção. Então, tudo que eu for fazer, ainda quanto não for natural, porque o fruto vai chegar um dia que vai ser natural, ainda que não seja natural, Aí precisa você ser tem que intencional. praticar. E aí nós vamos começar a falar um pouquinho dos frutos do Espírito. Cada um, pastor, vamos fazer assim, ó. Vamos falar de um por um, são 9 os frutos do Espírito. E a gente vai dar pequenos Quais são? exemplos. Já vamos falar. Sem ler. Ah, não, pastor, aí você me mata. Ei, lembra que eu falei? Vamos lá. Amor, alegria, paciência, Benignidade. Mas vamos falar nas palavras mais, né? Paz, domínio próprio, que eu acho mais difícil. O mais difícil, quando eu tenho domínio próprio, eu tenho domínio de tudo, né? Eu fiquei só em 6, agora você foi. Lembra que eu falei quanto à Bíblia nós temos que ler, entender. Meu mestre de novo. Quanto à Bíblia, queridos, é para abençoar a sua vida, amém? Quanto à Bíblia nós temos que ler, entender, memorizar, meditar e praticar. Então você pega lá, estuda lá os frutos e procura memorizá-los, que daí automaticamente, conforme a situação que você se defrontar, você vai praticar aquele fruto, né? ou ao natural vai acontecer. É assim que eu faço, entendeu? Por que nós temos que ler, entender, memorizar? Porque lá em Josué 1:8, o Senhor disse a Josué, e com certeza podemos aplicar à igreja do Senhor nos dias de hoje, ele disse: não cesses de falar deste livro da lei. Sim. Antes, medita nele só quando estiver na igreja. Não, dia e noite. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Olha a prática. Sim. Para que tenhas o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então, agora vem a recompensa. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ter prosperidade? Quer ser bem-sucedido nessa vida? Faça o que foi receitado a Josué. Por isso, ser rios de águas vivas. Rios de água. Imagine, vamos pensar. Eu gosto dos exemplos porque isso cria conexão nas pessoas. Isso. Rio de águas vivas, ele vai passando, o rio passa, ele vai transbordando, ele vai trazendo vida, florescendo. A gente não pode ser represa. E aquela árvore está sempre verdinha, bonitinha, né? A represa não dá bons frutos, a represa não dá muito peixe, pastor. Lá em Lages tem uma represa que não dá, é pouco peixe, porque a água, ela não é uma água que flui, né? Então, a gente precisa cuidar em ser esse que flui. A gente tem que estar sempre, né, transbordando para a gente poder ganhar água limpa, água nova, né? Então, temos que ser esse. Vamos começar falando... Tá, mas você não me disse os frutos. Eu vou dizer: amor, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, longanimidade, fidelidade, mansidão e paz. Fidelidade, mansidão e paz. Paz, eu falei. Faltou mais um na minha. E para você praticar isso, através da obra da carne, muitas vezes se torna difícil. O que é a obra da carne, então? Né? Eu queria deixar para amanhã. O que é a obra da carne? É nós fazermos com o nosso próprio conhecimento, nosso próprio braço. E foi disso que eu comecei falando ontem. Né? Algo que de verdade me impactou foi que todos os planos que eu fiz até hoje, eu nunca tinha entregue eles ao nosso Senhor. Então eu fazia só com o meu braço. A maioria deu certo, mas eu gerei uma Janice cansada. E é esse o objetivo, que a gente faça o nosso plano, né? Mostre para o nosso Senhor, consagre o nosso plano para o nosso Senhor. E por isso a gente está construindo uma nova Janice aqui, estamos construindo um novo, né? Uma nova forma de fazer. Então nós vamos fazer melhorando quem somos, para a gente poder viver de verdade essa bênção que o Senhor acabou de falar. E só vamos colher o fruto, né, de verdade, porque olha só, com o nosso esforço pessoal, com o nosso é muito pesado, então a gente não precisa ficar cansado. Dependendo da ofensa, você até libera perdão com naturalidade, dependendo da ofensa. Mas muitas vezes a gente vê que a pessoa não consegue liberar perdão. Ela não consegue pedir perdão para a pessoa, né? Vamos trabalhar com eles? Então vamos falar do primeiro. O que estava lá já foi, né? Já foi. Então aqui, nós vamos falar quais são os frutos do Espírito. A gente já comentou assim que são 9, então nós vamos falar um pouquinho de cada um para que fique mais claro.
Vamos falar primeiro do amor. O amor é a base de todos os frutos, pastor, né? Quem que a gente precisa amar? A gente precisa amar todo mundo, né? Aqueles que amam a gente ou que não amam, não importa, a gente tem que amar. Esse é um fruto do Espírito do nosso, o mais importante, né? Ele é o chefe. Na verdade, pastor, o amor, ele é a maior arma que existe no mundo, né? Qual é a maior arma que existe no mundo? É o amor. Contra ela nada fica em pé. Então, a gente precisa ter esse fruto do Espírito. A gente tem uma passagem, né, aqui em Colossenses 3,14, que diz, acima de tudo, revista-se de amor, que é o elo perfeito. Né? E o que seria o amor, né? Quer falar um pouquinho sobre amor, pastor? Né? Os exemplos, o que é o amor, né? A gente diz, mas como assim? Ajudar uma pessoa, né? Sem esperar nada em troca, perdoar quem te magoou, né? Então, o pastor estava falando ali, é difícil perdoar, né? Às vezes, dependendo da situação, a gravidade do fato, né? Mas a gente precisa colocar o amor na frente, né? A gente precisa ser esse que vai olhar com amor. E olhar com amor é sair de casa dando um bom dia, né? Cumprimentar bem, tá no supermercado, cumprimentar as pessoas, ser diferente, né? Não ficar com aquela... Eu tenho uma expressão, às vezes, quando eu tô séria, meio fechada, as pessoas acham que eu tô sempre brava. Então, cuidar com isso, porque a gente tem que refletir o amor de Deus em tudo que a gente faz. E as pessoas olham, nossa, que diferente que você é. Então, esse é o amor. Uma vez eu li assim, amor, claro. Tudo vai dar atitude, né? Mas eu li que amor é o sentimento de apreciação por alguém caracterizado pela vontade de lhe fazer o bem. Sentimento de apreciação por alguém caracterizado pela vontade de fazer o bem. Então, sempre que você fizer o bem, você está demonstrando amor, amor. Né? Só que Deus disse assim, que você pode... me perdi. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, podemos odiar o nosso inimigo sem problema nenhum. Está na Bíblia, né? Não, está na Bíblia. Não, pastor, não. Está na Bíblia, querido. No meio do campo. Está na Bíblia. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Está lá. Mateus 5,43. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Está na Bíblia. Então vamos praticar, vamos odiar nosso inimigo, amém? Não, pastor, não vamos fazer assim. Aí é que está, né? Nem tudo que está na Bíblia nós podemos aplicar à igreja do Senhor nos dias de hoje, amém? Nem tudo que está na Bíblia nós vamos praticar. Jesus disse, né? Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, amém? Está na Bíblia, mas isso era lei. Hoje vivemos na graça. Vamos explicar isso. Então, a lei, amados, para que a gente entenda, daqui a pouco eles vão achar que a gente está falando loucuras aqui. Não. A lei, só para você explicar, porque nós temos que pensar num público que não é cristão. A lei que o pastor está falando e que era escrita, essa lei foi escrita lá no Antigo Testamento. Foi dada ao povo de Israel, né? Lá pela Torá, lá por Moisés. Essa lei, ela não foi simplesmente cancelada quando veio Jesus. Ele veio para reafirmar a lei, mas ele ajustou algumas coisas. Então, quando Jesus veio, no ministério dele de 3 anos e pouco que ele ficou, ele não veio para colocar uma placa na igreja, ele veio para mostrar como devemos agir como cristãos. Isso. Então, o cristão é um pequeno Cristo. Então, quando Jesus veio, ele veio para nos ensinar o que devemos fazer. E aí ele disse, agora você coloca a parte nova do negócio. Então, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Está na lei, está escrito. Pastor, está na Bíblia, eu posso odiar. Aí Jesus diz, eu porém vos digo. Eu acho lindo essa frase. Olha que Jesus fala. Porque... Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e maltratam. Isso é amor. Isso, queridos, é amor. Amém? Vamos lá, um por um. Estamos falando de amor, né? Um por um da que o senhor falou. Amar quem nos odeia. Eu, porém, vos digo, amai... Olha só, amar quem nos odeia. Vamos aqui pensar. Primeiro, amai os vossos inimigos. Vamos amar os inimigos. Vamos pensar, mas como assim amar os inimigos? Amados, amar quem nos ama é fácil, é obrigação. Isso sim. Tem que ser natural. Você não ama teu filho, teu esposo, né? Mas eu quero ver você amar teu inimigo, né? Porque temos que amar, nós temos que ser amor. Deus, a gente tem que olhar as pessoas como Deus ama, como Deus olha. Então precisamos amar os inimigos. Segundo, bendizei os que vos maldizem. Contra essa língua maldita aí, o que nós vamos fazer, né? Essa língua que falar bem, né? Nós vamos ter que... O pessoal está falando mal de você, você tem que falar bem dela. Vamos calar se não temos palavras para isso e pensar assim, Senhor, perdoe, porque ela não sabe o que está dizendo.
Fazei bem aos que vos odeiam. Quem nos odeia, né, Senhor? Ele não sabe o que ele está fazendo, está mexendo com a princesa dos seus olhos. Senhor, perdoa, porque a gente sabe que Deus pesa a mão. Aquela pessoa me odeia, mas eu vou fazer bem para ela. Eu vou fazer bem e vou pensar bem dela. Né? E o último? Orai pelos que vos perseguem e maltratam. Ore, amigos, amados. Orem por essas pessoas, para que Deus dê entendimento a elas. Então não é difícil quando a gente consegue entender o que a gente tem que fazer. Ore, em vez de ficar aí você sendo um instrumento do inimigo desse tempo, fazendo coisas. Ele quer te tirar do foco de Deus. Ele quer que você odeie as pessoas, o inimigo. Satanás, o demônio quer fazer isso. Mas você que tem o fruto, ira, né? o fruto do Espírito, tu vai fazer o quê? Tu vai orar por aqueles que te fazem mal. Mas eu não consigo, missionário. O que nós temos que fazer? Senhor, até aqui eu consigo, eu faço muito. Senhor, minha carne não quer passar daqui. Me ajuda, Pai. Eu faço isso o tempo todo. Me ajuda, Senhor, a passar daqui, porque até aqui eu consigo ir. Depois daqui só com o Senhor. Eu faço muito isso, gente. A gente tem que ser humilde para reconhecer até onde a gente pode. E a gente vai caminhando todos os dias um passinho de graça diferente, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para frente, a gente vai se tornando melhor. E o fruto do amor vai nascendo de forma natural. E outra da lei, eu não me lembro agora a referência bíblica, mas tem uma parte lá em Levítico que diz que era olho por olho, dente por dente. Infelizmente, dentro da igreja do Senhor, ainda acontece isso. Deixa eu mandar um abraço pro Yuri. Yuri, eu quero que você não saia dessa live, senão não tem café lá em casa, só pra você saber. Você escute o que nós estamos falando, que isso vai fazer muita diferença no teu ano de 2025. Nós estamos falando como me tornar mais próspero, conhecendo e sentindo e fazendo melhor do Senhor na nossa vida. Amém. Olha só. Então, encerramos o amor, partimos para o outro. Vamos olho falar mais por olho, dente por dente, nada mais. Somos aquele que temos o fruto do Espírito, né? Agora vamos falar um pouquinho da alegria. A alegria, o segundo fruto do Espírito, né? Então, a alegria, né? A gente tem que pensar, mas alegria, mas como assim? Mas eu sou alegre, mas a gente precisa trazer, né? Clareza de que alegria está falando. Às vezes a gente está lá, se sente triste, fomos traídos, estamos tristes, né? Ficamos tristes. Fomos injustiçados, ficamos tristes. Perdemos emprego, ficamos tristes. Às vezes estamos abalados, aconteceu alguma coisa, bateu o carro, ficamos tristes, né? Mas a gente precisa entender, amados, que a gente, né, batemos o carro, né, estragou o para-choque, mas Deus está te livrando de um acidente maior aí na frente. A gente não sabe. O livramento. A gente não sabe o livramento, né? A gente perdeu o emprego, mas se você está nos caminhos retos do nosso Senhor, Deus tem uma porta melhor para ti. Ele te fechou essa porta porque Ele escutou as conversas e as ciladas que estavam ali na frente para ti. Então nós temos que ter essa tranquilidade quando a gente entrega o nosso caminho ao nosso Senhor, essa tranquilidade, ter alegria em tudo, até na porta fechada, né? Verdade. Então nós temos aqui em Filipenses 4:4 diz: alegre-se sempre no Senhor. Por quê? Porque Ele sabe, enxerga e ouve tudo aquilo que a gente não consegue enxergar, né? Então a gente precisa agradecer. A gente está na alegria aqui, ó. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Olha a orientação do apóstolo Paulo, né? A igreja de Filipos. Alegre-se sempre no Senhor. Se a pessoa já tivesse aquele fruto natural da alegria, precisaria Paulo dar essa orientação? Não, mas a gente tem que sempre olhar, né, e cultivar. E é o natural, mas depois que a gente começa a fazer as coisas funcionar. A gente, enquanto nós não temos, né, essa... Tá triste porque aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo. Não, alegre-se, né? A gente tem que cuidar das nossas crianças, tá? Me veio isso na cabeça para falar. Cuidem das crianças de vocês. Elas ficam muito abaladas e muito abatidas com as coisas que acontecem com os amiguinhos. E hoje tem uma agenda, até uma coisa que de repente mais para frente a gente pode falar sobre como que o inimigo ataca hoje as pessoas. Ele está atacando muito sério as crianças na mentalidade no que diz respeito ao desmerecimento, a alegria. Então, tem crianças que já são deprimidas cedo. Então, olhem para os seus filhos, olhem para as crianças, tá? Se elas estão tristes, confere o que está vendo na internet, né? Acompanhar. Então, cuide com relação a isso, né? Agora, eu vou até fazer um pedido aqui, quem sabe, vamos ver na alegria aqui, né? Vamos fazer uma lista, vamos pensar assim, 3 coisas que te fazem... que te trazem alegria em Deus hoje. O que me traz alegria? Eu já acordei de manhã, já disse, Senhor, obrigado por eu ter acordado.
Já por fiquei mais um feliz. dia, né? Cheguei aqui na igreja, Senhor, vou lhe entregar meu dia, minha família, vou entregar a Sofia que está lá em Blumenau, me alegrando nele, me alegrando em tudo que eu vou fazer, tudo que eu faço hoje, pastor, eu enxergo Deus, assim, eu enxergo Deus, ele me livrando o tempo todo. Hoje é bastante natural com relação a isso. Poucas coisas, eu não sei se tem alguma coisa que me deixa triste de verdade Que hoje, bom. sabe? Assim, eu vejo assim, eu de verdade, eu Já sei está frutificando. eu não enxergo mais difícil as coisas, sabe? Bater o carro, é natural de ficar triste com algumas coisas num pequeno momento, assim, ó. Poxa, eu poderia ter olhado melhor. Outro dia eu bati o meu carro atrás, poderia ter, né, olhado melhor, não enxerguei, fiquei triste, mas ok, né? Eu sempre penso assim, mas Deus está me livrando de uma coisa aí na frente. Às vezes eu vou sair de viagem, demora a sair, ou acontece, às vezes eu demoro, às vezes eu venho às vezes eu tenho que subir em casa 3 vezes, pastor. Eu subo alegre. Senhor, obrigada pelo livramento que você está me dando aí na frente. Eu entendo que Ele está me segurando para não sair naquela hora. Na rádio, quantas vezes a gente não conseguiu ligar essa rádio? Ixi. E aí Deus mostrou, Ele não ligou a rádio, porque dali a pouco estava uma pessoa que precisa ouvir aqui, acessando o nosso Para canal. não perder, né? Para não perder. Então é isso, gente. Nós temos que ter essa clareza, né, sobre a alegria. Tem mais alguma coisa aí, pastor? E a alegria faz parte do reino de Deus, né? O apóstolo Paulo, em Romanos 14:17, disse: o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, se você não é uma pessoa alegre, você ainda não está, tá? Eu sempre gosto de dizer ainda porque vai acontecer. Não está vivendo o reino de Deus. Quer saber se você está vivendo de Deus, o reino de Deus aqui nessa terra? Porque existe o reino de Deus celestial, onde passaremos a eternidade, e o reino de Deus nessa terra, que o apóstolo Paulo disse, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa triste? Pode ficar triste por momentos, né? Não vamos também. É natural, né? Mas se você não é uma pessoa alegre, você ainda não está vivendo o reino de Deus. A alegria faz parte. Bom dia aqui pro Alex, vai ser nosso preletor de domingo, né? Tá dando bom dia pro pastor aqui, que Amém, Deus abençoe vocês. Vamos lá, porque nós vamos passar rápido o tempo. Pastor, olha aqui, ó, 8h15. Meu Deus! O Alex já tem o domínio próprio, porque ele vinha de uma luta. Não vamos entrar em detalhes, mas ele vinha de uma luta. E hoje, graças ao domínio próprio que ele tem, domingo ele vai estar ministrando no altar. E eu sei, Alex, querido, que essa luta vai continuar. Enquanto você viver nessa terra, essa luta, o inimigo vai tentar fazer você cair. Mas aí, ó, não, eu tenho domínio próprio, eu vou continuar praticando, o Senhor seja comigo, porque muitas pessoas se libertam e acabam caindo, né? Caindo de novo. Mas o Alex já está cheio do domínio próprio. Já tem frutos, aleluia. Já tem, coisa linda. Vamos falar da paz, né? João 14:27 diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, né? Estar em paz é o quê, né, pastor? O que é estar em paz? Ausência de guerra. Ausência de guerra seria estar em paz, né? Mas é confiar em Deus. Confiar em Deus. É uma outra característica de que a pessoa vive o reino de Deus. Lembra que eu disse? Justiça, paz e alegria. Aí Jesus disse: deixo-vos a paz. Se ele deixou, por que muitas pessoas ainda não têm essa paz? Eles não estão no caminho, não estão enxergando. E as que estão no caminho? E as que estão na igreja e não têm paz? Não praticam, né, os frutos do Espírito, não frutificam, né? Ainda não está tendo fruto, né? Porque não entendeu, né, que tem que confiar. Qual é a primeira coisa que... como é que eu vou ficar em paz? É confiando em Deus. Eu tenho que confiar em Deus. Se a pessoa não tem paz, ela não confia em Deus. E aí, como é que pode ser? A pessoa está na igreja 10 anos e ainda não tem paz, é atribulada, né? Tá sempre ali com aquela nervosa, uma pessoa nervosa, você enxerga uma pessoa que não tem paz, ela não confia em Deus. Não confia. Como é que pode vir para a igreja ainda, escutar tudo e não confiar em Deus, né? Não tem, né? Então, amados, a você paz... olha para o semblante da pessoa e vê que é uma pessoa triste, não tem aquela paz, né, que vem do Espírito Santo. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu não tenho paz, fala muito em casa, eu não tenho paz em casa, vocês, né, as crianças, eu não tenho paz. Pare de falar essa mulher de Deus. Pare de falar que não tem paz em casa, você tem sim, e não é as circunstâncias que vão te trazer paz, é confiar no nosso Senhor Jesus. Então temos que ser essa mulher sábia que, em vez de ficar rigenta dentro de casa fazendo confusão,
Tenhamos paz e sejamos fonte de paz. Não podemos dar confusão, fazer confusão em casa. Seja paz você. Vamos para o 4, pastor. Paciência. Longanimidade. Longanimidade. Ele gosta das palavras difíceis. Ótimo, é lindo. É que a minha Bíblia que tem várias versões, né? A revista atualizada, corrigida, mas a minha diz longanimidade. A minha também fala. Longanimidade quer dizer que paciência, é o que está faltando para muitas pessoas, né? Paciência. É o que está faltando para muitos líderes, ministros da palavra. Você que está na frente de um trabalho, qual é a instrução de Paulo a Timóteo? Qual é a instrução de Paulo a Timóteo? Pode falar, estou lhe ouvindo. 2 Timóteo 4, 2. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, paciência. E tem pessoas que não estão praticando isso. Não tenho fruto. Eu não tenho fruto, mas então pratique. Nós temos que ter paciência em tudo, né? Nós temos que ter paciência em casa com o filho, com o esposo, no trânsito, quando alguém lhe corta ali, né? A gente tem que ter fruto, né, disso que a gente fala. A gente tem que viver, né? Aqui em Efésios 4:2, sendo paciência. Ontem eu estava no mercado, né? Aí, como era cedo da manhã, tinha 2 caixas. E aí eu era o próximo da fila, né? Tinha 2 caixas. Eu estava num, era próximo da outra. Aí faltou, tinha até a moça do caixa, o operador estava atendendo uma senhora e faltou dinheiro. Aí tem que chamar lá, né? Aquela pessoa, chama lá, acende a luzinha. E eu ali apressado, rapaz, que eu tinha que vir para a rádio, que ia fazer o programa da rádio. Aí vem a paciência, né? Ao natural, graças a Deus. Aí eu peguei, vou lá no outro caixa. Vou lá no outro caixa que pode ser que seja mais rápido. Aconteceu a mesma coisa, missionária. Chegou lá, faltou dinheiro, acendeu a luzinha. Aí voltei para aquele meu primeiro caixa. Aí eu me lembrei, né? Longanimidade, Ricardo. Paciência, Ricardo. E esperei. Cheguei atrasado para fazer programa de rádio. Mas se é um Ricardo de antigamente, já, tá faltando gente aqui, vamos botar mais empregado, que negócio é esse? Só 2 caixas, essa hora, entendeu? Então é isso. Paciência. Longanimidade, paciência, calma. Quero mandar um abraço para Carla. Carla, Deus abençoe. Deus abençoe ela no dia dela, a família, toda essa guerra que está passando. Cremos na sua vitória, Carla. Cremos de verdade. Então, quando você estiver numa fila que tiver que esperar alguma coisa, você está ali, né? Aí pensa nessa palavra. Paciência. Senhor, me dê paciência. Longanimidade. Agora sim, pastor, quando a gente pede paciência para nosso Senhor Deus, entenda que Ele vai te trazer situações que te desafiam a você ter mais paciência. Com certeza. Né? Senhor, me dê mais paciência. Aí Deus traz outras coisas na sua vida para você praticar a paciência. Ele não te dá uma pílula. Você quer paciência? Eu vou te dar uma pílula de paciência. Não existe isso. Não. Ele vai te trazer o quê? Outras situações que vão fazer te desafiar a praticar a paciência. Então a gente tem que ter cuidado também no que pede, né? Então assim, lá em Efésios 4:2 diz: sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O amor que é o maior, né, dos frutos, é aquele, né, a maior arma de todos os tempos é o amor. Então a gente tem que manter a calma, né? A gente tem que se desafiar todo dia a responder com paciência onde a gente estiver, né? E a gente florescer, mostrar para as pessoas que a gente, poxa, mas você é tão calma. E a Sofia fala: nossa, mãe, você está tão calma. Filha, é fruto do Espírito, né? É fruto. Voltando um pouquinho no programa anterior, que eu falei que muitas pessoas não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Depois eu mandei um WhatsApp para você, lembra? Mas quem disse que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu não creio. Então, querido, se você não crê que é a palavra de Deus, faça da Bíblia um livro de autoajuda. Falei para você, né? Faça dele um livro de autoajuda. Quantas pessoas estão com problemas, tratando com terapeutas, né? Problemas em várias áreas de sua vida e procuram livros de autoajuda, e ajuda mesmo, né? Psicólogos que escrevem, terapeutas. Então faça da Bíblia um livro de autoajuda, porque o que é que ensina a Bíblia? A ter amor, a ter a proteção do Senhor, a retribuir o mal com o bem, né? A Bíblia ensina que você tem que retribuir o mal fazendo o bem. Então faça dele um livro de autoajuda, mas a Bíblia contém sim a palavra do Senhor. Pastor, vamos lá no 5, amabilidade. O que é isso, Janice? O que é isso? Aqui em Efésios 4:22 diz: sejam bondosos e compassivos uns com os outros. A minha versão fala, ali fala o quê?
Onde é que está? Aqui no 5. A minha versão fala benignidade. Tudo depende da versão. Amabilidade, ser amável, né? Usar uma palavra gentil que pode tocar as pessoas, né? Ser bondoso, ser amoroso. O tempo todo, né? O tempo todo, né? Janice, seja bondoso, dê um sorriso Ô, Janice, sincero. que cor é essa caneta aqui? Que cor é esse daqui? É preto. Pô, que cor é essa aqui, Janice? Qual, pastor? É o quê? A O mesma senhor não quer que a eu tampinha? fale? É preta. Ah, tá. Ô, Janice, que cor é essa tampinha aqui? É preta. Olha, já perdeu a benignidade. Então tem que ser misericordioso o tempo todo. É preta, toda mãe pastor. é, porque... Eu já falei que é preta, pastor, mas tá assim, ai, que cara. Entenderam, querido? Você entendeu, né? É preta. Mãe sabe como é isso, pastor. Mãe, preta, o filho pastor. fica, mãe. Não entra na sua cabeça que é preta, pastor! Não, é preta, pastor. Eu já lhe falei, pastor, presta atenção, né? Palavras suaves, né? Tem gente que não consegue isso, não. Pô, já falei 1000 vezes que é preta, tu é surdo, rapaz. Que cor é essa caneta aqui, Matheus? Agora tu é surdo, rapaz, eu ando lá em casa e eu escuto, tu é surda, guria? Oh, meu Deus, olha aí, ó. Você aqui. falar isso pra Sofia? Não pode, hein? A vossa palavra seja sempre agradável, né? 6, bondade, outro fruto. Nós temos que ser bons, né? Provérbios fácil, 11, 25. quer dizer, Quem fácil é bondoso será aquelas- recompensado, né? E aí, o que é ser bondoso? Será que é ser tolo, pastor? Não. Não. Também não somos vamos ser tolos, né? Quer dizer, A bondade. Tinha uma igreja que dizia, também não vou ser tapete do diabo, não sei se você já ouviu esse termo. Também não vamos ser tapete do diabo, né, pessoal? Não é ser tolo, né, amados? É a Onde gente é que tá mostrar, aqui? no Bondoso. 6. Mostrar a bondade, né? Mostrar, ser como Deus é, mostrar, né? Ser cuidadoso, ser uma pessoa que gera frutos na vida de outra pessoa com palavras, Ser generoso, com né? doações, Generoso, né? Ajudar, oferecer o tempo, às vezes, né? As pessoas, eu tenho muito isso, as pessoas me buscam muito para escutar, né? A Sofia ontem me ligava de Blumenau, dizia, mãe, só precisa que você me escute. Eu digo, ok, filha. Então, às vezes, o nosso tempo, né? A maioria das vezes, as pessoas precisam que a gente escute, as pessoas hoje precisam ser ouvidas, né? Sim. A gente está vendo uma ansiedade muito grande no mundo. Devido à correria do dia a dia. A correria e o excesso de informação. Então as pessoas não têm muito tempo de falar. Então a gente precisa ser bons ouvidos. Se a gente pode, que a gente possa ajudar uma família. A gente doe as roupas que estão lá no guarda-roupa. Então ser bondoso é esse conjunto de coisas. A gente sempre vê que isso ali, não jogar comida fora, né? Nossa, eu vejo gente jogando comida fora, não jogue, né? Ou se organize, porque é teu dinheiro, né? A gente tem que entender que é nosso dinheiro. E quanta gente está precisando de uma comida, de uma coisa, então se organize, né? Não faça isso. Romanos 12, 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Isso é ser bondoso, né? Você sabe que uma pessoa está passando necessidade, né? Às vezes Deus toca no coração, você vai lá, ajuda aquela pessoa, né? Bondoso. Fidelidade é o 7. Essa aí, Jesus. Fidelidade. Lá em 2 Timóteo 2,13 diz, se formos fiéis, ele permanece fiel. Ele quem? Deus. Se eu for fiel, ele também será a mim. Então aqui está mostrando que a fidelidade de Deus irá nos sustentar em tempos bons e em tempos ruins, contanto que eu seja fiel também. Deus é justo, né? Tem a balança da equidade do nosso Senhor. Ele sempre vai ser justo, né? Sim. Ele não vai ser fiel comigo se eu não sou fiel com ele ou com os pequenininhos dele. Deus ama os seus pequenos, amor, os vulneráveis, né? Então, a fidelidade de Deus é algo muito sério. Fidelidade. Por exemplo, você faz parte de uma igreja. Amém? Sim. E você sabe que a igreja é sustentada através do seu dízimo e da sua oferta. Amém? Sim. Muitas pessoas não são fiéis, né? Muitos ministros, muitos pastores têm que estar lá, né? Pô, irmãozinho, tá faltando ali você contribuir, mas não precisaria isso, porque se você sabe, você está se submetendo às doutrinas, digamos assim, ao RI daquele ministério, você tem que ser fiel naquilo que o ministério precisa de você. Fidelidade não se refere somente ao casamento, homem e mulher, ao namoro conjugal. Fidelidade em tudo. Numa empresa, numa firma. Quantas pessoas, né? Aqui, ó, por baixo, principalmente quem trabalha na parte da tesouraria, não estou generalizando, eu estou falando uma coisa que eu já vi, né? Cobrador de ônibus. Na minha época, tinha aqueles cobradores, hoje não, né? Aí o cobrador de ônibus, né? Tinha aquelas roletas, você pegou a roleta? Sim.
Aí o cara mandava dar o pulinho na roleta, né? A passagem era, sei lá, R$ 5. Me dá 2 aí, passa por cima da roleta. Isso é fidelidade? Ah, me dá R$ 3 aí, passa por baixo da roleta. Eu vou falar uma coisa que me ocorreu aqui, que a gente tem que entender. Mas será que é só isso? Fidelidade não, gente. Quando você entra no teu posto de trabalho, em vez de você estar trabalhando, você está no teu celular, também. Você está usando o tempo que eles estão te pagando para fazer algo que não é o que está sendo pago para fazer. Verdade. Então nós temos que cuidar com os celulares, né? Porque assim, ó, você está vendendo o teu tempo. Faça do teu tempo aquilo que você tem que fazer, né? Ah, sobrou tempo, veja se precisa fazer outra coisa. E aí, se também for permitido, tudo bem. Mas não dá para deixar de fazer o que tinha que fazer, porque você está perdendo o teu tempo e o tempo que foi comprado. Você vendeu o teu tempo. Então, a gente tem que ser fiel em tudo, né? A fidelidade é em tudo. Não se refere apenas ao relacionamento. A pessoa vai, fidelidade é relacionamento homem e mulher. Não. A sua empresa, a sua igreja, aos seus amigos. Nem você falou, né? Tá lá na empresa, em vez de estar trabalhando, tá fazendo outras coisas. E com Deus, né? Como é que eu posso fazer? Eu preciso manter uma constância de leitura bíblica, né? Sim. Eu preciso me manter com Deus. Como é que Deus vai enxergar que eu estou sendo fiel? Se eu estou seguindo, por exemplo, os frutos do Espírito, se eu estou cuidando com aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que está entrando dentro de mim, a gente tem que ser fiel, a gente tem que ser íntegro. Isso. O fiel e o íntegro são muito semelhantes, né? Ser íntegro é ser inteiro, né? Vamos pensar na palavra, sou inteiro. Inteiro é fazer tudo aquilo que Deus gostaria que eu fizesse, mesmo que eu ainda não sei. Aquilo que eu ainda não sei, eu vou aprender, né? Eu estou entrando no caminho. Mas fiel é uma pessoa íntegra, uma pessoa que começou a andar no caminho, não é aquele que vem para a igreja no domingo, de segunda a sábado tá no mundo, na balada, na confusão, tá fazendo, né? Tá sendo uma pessoa que não é fiel, que não é amorosa. Então a gente precisa ser fiel é íntegro também. Próximo. Posso falar? Mansidão é o 8º, né? O mansidão, 8h30, meu Jesus, como passa ligeiro, a gente conversa, é tão bom, né? Passa tão rápido. Mansidão. Aqui nós temos uma passagem de Mateus 5:5. Felizes os mansos, pois eles receberão a terra por herança. O que é uma pessoa mansa? A mansidão é uma pessoa controlada, né? Calma, tranquila. Uma pessoa controlada, né? Calma, uma pessoa tranquila, né? Que não é brava, não é rixosa. Uma pessoa mais humilde, que ela espera, ela é mansa, ela tem, né? Ela controla seus ímpetos. É o antônimo de rixosa. Briguento, não. Então, rixosa é que faz a briga. Iracunda é que então é rixosa. Então a pessoa mansa, né? Ela tem que ser gentil mesmo nas discussões, calorosa. Ela é uma pessoa que busca sempre primeiro. A pessoa mansa é aquela que espera um pouquinho para responder. Essa pessoa é sábia, eu digo. É calma, tranquila, ela tem, né, mansidão, ela tem um espírito sereno, né? E agora a gente vai falar do último, que é o mais difícil. Vamos, porque nós estamos acelerados, senão domínio próprio. Senão acaba até minha live. Tem uma hora para domínio próprio. Domínio próprio, gente. Esse é o mais, para mim é o mais, que é a inteligência emocional dos coaches, a mesma coisa. Domínio próprio, lá em Provérbios 25:28 diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Olha só o que está falando, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não domina. O que é domínio próprio? Meu Deus, é resistir às tentações, né? É resistir às agressões, é resistir às palavras duras. Os desejos da carne, os desejos da carne, é a gente resistir tudo aquilo que bate de frente com velocidade, a gente parar, pensar e ver qual é a melhor solução. Ou solução, ou resposta, ou, né, decidir pelo silêncio. Então, domínio próprio, gente, ele nos fortalece. É vencer um vício, né? Para não vencer o vício. Por exemplo, da comida também, ter domínio próprio, a gente não comer mais do que precisa comer, né, dos vícios mesmo, de drogas, de bebida, né? Então, domínio próprio, né, de estar, né, do filho fazer uma travessura e se dominar para não agredir, não falar mal, dominar a boca. Domínio próprio é aquilo que te segura, a não ser, né, é a tua capa que vai te segurar, você não ter o ímpeto de responder e de estragar tudo. O domínio próprio, pastor, evita que você termine um relacionamento.
O domínio próprio evita que você fira as pessoas com palavras desnecessárias. O domínio próprio, né, cuida da tua saúde, porque vai impedir que você faça as besteiras que você tem feito. O domínio próprio, gente, o domínio próprio é a coisa mais importante. Eu acho assim, o amor é importante. Dependendo do que uma pessoa fala pra você, já vem palavrão. O domínio próprio. Palavrão vem automático, né? Acontece. O sangue, né? Aquele falar, tem gente que sou colérico. Pavio curto. Lá sou colérico. Lá no quartel se dizia pavio curto, né? Daqui a pouco já se pastor, ontem eu ouvi uma coisa que eu achei interessante. Quem não tem o domínio próprio, tem um demônio próprio. Poxa. É bom, né? Vamos pensar nisso. Quem não tem o domínio próprio, tem um demônio próprio. Quem não é governado por Deus. Não tem controle, né? Não tem controle. É como se fosse um marionete. Quem não tem domínio próprio é um marionete. Tem sempre alguém dominando você que não é Deus. E aí quem que é, né? Verdade. Quem que é, domínio meu Jesus? Quem quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. A pastora falou isso, eu achei tão legal que eu vou roubar. Vou pegar. E, gente, para quem, né? Por quem? Por que nós precisamos ter os frutos do Espírito, né? Para que a gente precisa isso para 2025? Para quê? Primeiro, para a gente ser melhor, né? Nós precisamos isso para que a gente monte de verdade uma nova Janice, um novo Ricardo para 2025, a gente poder acessar as bênçãos do nosso Senhor. Para as pessoas que estão perto da gente, porque é difícil viver com uma pessoa que é rixosa, que é chata, que é mal educada, pessoa que a gente não pode confiar, que não é fiel, pessoa que não é manso, pessoa que não tem domínio. Então a gente precisa... Invejosa, né? A inveja, né, pastor? A inveja é horrível, né? E também para fortalecer a nossa relação com o nosso Deus. Então é por isso que nós precisamos ter os nossos frutos do Espírito, né? Nós precisamos cultivar isso. E como é que a gente vai cultivar esses frutos? Janice, como que eu vou fazer isso? Nós temos que ter olhar para aquilo que a gente é, o resultado que a gente tem. Se toda vez que você abre a sua boca, você arruma uma confusão, tá difícil. Você não tem o domínio próprio, você não tem a mansidão, você não tem o amor. Então a gente tem que ver, se nós temos uma confusão em casa com os filhos, eu sou uma mãe que não tô conseguindo passar o que eu preciso passar. Então os frutos do Espírito estão muito fracos. Mas, Janice, como é que eu posso fazer? Primeiro, se conecte à fonte. Como é que é se conectar à fonte, Janice? Assim como uma árvore precisa de água, precisa de alimento, coloca boas coisas, bons áudios, bons vídeos, a palavra do nosso Senhor, né? Tenha comunhão com Deus, peça, Senhor, eu não estou conseguindo, Pai, eu estou brigando o tempo todo com meu filho, como é que eu faço, Senhor? Toda vez que meu marido chega em casa é confusão, me ajuda, Pai, me ajuda a me segurar e começa a prestar atenção naquilo que tu estás fazendo, tenha discernimento, peça, Senhor, eu preciso entender o que eu estou falhando, e aí você vai pedir, Senhor, 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 Ele vai te ouvir. Amém. É assim que Ele faz. É assim que funciona. E aí você vai pegar pequenas coisas, vai mudar, você vai, né, praticar pequenas coisas todos os dias, vai começar a abraçar seu filho e dizer, filho, desculpa, a mãe tá ficando bravo, né, a mãe tá cheia de coisa, não sei, começa a verificar e começa a dizer, olha, desculpa, mas a mãe vai tentar fazer diferente. E aí comece a ser comedida, começa a pensar no que está fazendo, no teu trabalho começa a pensar. É difícil lidar com pessoas, eu conheço muitas pessoas que ninguém nem conversa com essa pessoa, porque se conversar a pessoa já vem com 2 pitbull atrás da gente, essa pessoa é uma falta pessoa de difícil. domínio próprio. Ninguém quer estar do lado de uma pessoa que não pode nem conversar. Tem que estar sempre pisando em ovos. Quem que é essa pessoa? Você é falou. Chato Tem conversar pessoas que a gente tem que estar pisando em ovos para não explodir. Tu não pode falar nada pra ela, porque ela vai explodir, né? Não pode falar nada. Se eu falar esse tipo de coisa, ele nunca mais fala com ele. Mas que tipo de gente é essa? Né? É verdade. Então, não é essa pessoa que temos que ter. Então, a gente precisa, certo, né? Pegar e também assim, ó, então como é que eu faço? Coloco coisas boas pra minha cabeça, começo praticando em pequenos pedaços. Hoje eu vou ser mais amável, hoje eu vou cuidar no trânsito, hoje eu vou cuidar com meu filho, hoje eu vou cuidar com meu esposo. Vai começando a olhar as coisas e ter uma rede de apoio é muito bom. Quem quer ter uma rede de apoio? Se você ainda não faz parte de uma igreja ou tem umas pessoas próximas de ti, busque, né, pessoas que tenham a vida que você gostaria de ter próximo de você. Aquela pessoa que cuida bem da família, começa a olhar, aprenda com as pessoas, começa a olhar e diga, eu gostaria de ter isso, né? E assim a gente vai fazendo de nossa vida, pouquinho a pouquinho, porque, gente, olha só, Janice, mas para que vocês estão falando isso, já que nós estamos nos preparando para 2025? Para quê, pastor? Não tem como eu ter frutos diferentes se eu fizer tudo igual. Coisas diferentes. Né? Então, se eu começar 2025 sendo brava, sendo rixosa,
irada, né? Não tendo amor, não tendo controle, não vai acontecer. Mesmo que eu te dê um monte de tarefas, não vai acontecer de fazer 2025, né? Não vai acontecer porque eu não faço coisas diferentes, sou a mesma Janice. Para ter coisas diferentes, fazer coisas diferentes. É insano achar que eu vou ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então eu preciso ser pessoa diferente, eu preciso ser mais amável, eu preciso ser mais feliz, eu preciso mais ter fruto do Espírito do nosso Senhor, eu preciso ter meu controle próprio, eu preciso ser fiel, eu preciso caminhar nesse caminho que não é difícil, é o caminho certo, a gente que entorta. É verdade. E às vezes as coisas, não, sempre, né? Não acontecem da noite para o dia, né? De uma hora para outra. E você fez o estudo sobre provérbios, né? Sim. Aí me veio agora Provérbios 4:18, que diz que a vereda, o caminho, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, conforme você vai estudando a palavra, você vai praticando a palavra, você vai buscando a Deus em oração a mudança, aos pouquinhos você vai chegar a essa perfeição que o Senhor Jesus disse que nós podemos ser, né? E nós precisamos, como a luz da aurora, né? Vai começar a brilhar. Nós precisamos ser intencional, pastor. Não dá mais pra gente ser marionete. Gente, eu vou pedir para vocês, se hoje tem algo que vocês precisam colocar em ação, é abrir os seus olhos. Peça, Senhor, tira as escamas dos meus olhos para que eu possa de verdade enxergar o que eu tenho que mudar. Às vezes a pessoa está tão fechada no seu próprio mundo, achando, porque as pessoas egoístas, egocêntricas, elas não conseguem nem ver o que elas estão errando. E é difícil viver. E às vezes essa pessoa está morando. Quando a pessoa é uma pessoa do nosso trabalho, ok, tu faz uma associação limitada, tu conversa com a pessoa dona do trabalho, vai para casa, não vê mais ela, na glória de Deus, né? Tu dá graças a Deus que vai para casa e não vê ela. Mas e quando é quem está dentro da sua casa? Que nem você colocou, né? Não podemos ser marionetes, nem nas mãos do Senhor. Por isso que Ele nos ensina, nos orienta, né? Por isso que Paulo diz, faz assim, faz assim. Porque Deus, você fala marionetes, eu digo que Deus não faz de nós robôs. Fosse assim, não existiria homens maus, mulheres más, pessoas mentirosas. Amém? Então o Espírito Santo ele está dentro de nós para nos orientar, para nos dar o entendimento da palavra e para vivificar o nosso corpo. Mas ele não faz de nós robôs. A ação é que nem você está dirigindo no carro, né? Eu estou dirigindo. A Janice é a passageira. Certo, vai por aqui, pastor, que é o melhor caminho. Está em mim atentar para o que ela está dizendo ou não. Amém? Então Deus não faz de nós robôs. Nós não somos marionetes nas mãos do Senhor. Ele nos instrui e está em nós, né? Tomarmos a decisão ou não. E quando se toma a decisão, se entra na porta estreita, se é abençoado, se reina os céus. Pastor, mas assim, ó, a palavra de Deus, ela é uma palavra que vem, né, edificar a nossa vida, ela é uma palavra que vem transformar, é uma palavra que sempre vai trazer a gente para o caminho certo do nosso Senhor, né? Sim. Ela é uma palavra, só que qual é o que a gente vê, né? Que as pessoas têm dificuldade de colocar em prática, porque eu vou pegar a palavra e colocar dentro daquilo que eu já vivo, a minha experiência de vida. Então, a experiência de vida, quando ela não está conforme aquilo que nosso Senhor coloca, pra gente nos ensina, me traz uma régua base. Isso. Né? Que seria o conhecimento horizontal, que é o conhecimento que eu tenho a partir daquilo que eu vivo, né, do meu dia a dia. E aí, quando você começa a pensar no vertical, no conhecimento de Deus, vai começando a limpar aquilo e você vai começando a fazer conforme está na Escritura. Então, prática, né? Praticando o que está na Escritura. Quando a gente fala ser marionete do mundo, é você não praticar. Porque o mundo, pastor, jaz do maligno. Onde é que está escrito isso mesmo, pastor? Na Bíblia. O mundo jaz no maligno. Lá em 1 João, não me lembro bem agora. Por que diz isso, né? Outro dia a gente pode falar, porque de verdade, se você olhar para o mundo de hoje, amado, o mundo de hoje, tudo que parece ser bom, parece trazer contentamento, parece ter alegria, não é de Deus. Parece nesse mundo de hoje, por isso que é tão difícil falarmos isso para as pessoas. Hoje, o que as pessoas fazem para se alegrar? Elas se juntam, elas comem pra caramba, bebem pra caramba, ou escutam música que não edifica a vida, e isso parece ser bom.
Porque o mundo jaz do maligno. Então, quando a gente começa a ser, você, caminhar como Jesus caminhava, ser mais amável, colocar coisas que edifiquem as pessoas, comer de forma adequada, se vestir de forma adequada, parece que a gente está fora desse mundo, né? Então, na verdade, se a gente começa a ler a palavra de Deus, se alimentar com ela mesmo, a gente começa a sair dessas coisas do mundo e começa a entrar nessas outras coisas que aos olhos de quem está de fora parece que é difícil, mas não é, porque a gente está no caminho reto. Nosso caminho não é um caminho que tem atalho, é um caminho que é reto, não é um caminho que facilita a coisa. A pessoa, mas aqui facilita, mas e aí onde é que vai chegar? Né? E quantos favores você vai dever? Eu não quero ficar devendo favor a ninguém, eu não fico. Então, amados, o que a gente está falando aqui? Que os frutos do Espírito serão importantes para o ano que vem, por quê? Porque se eu fizer tudo do meu jeito, sendo marionete desse mundo, e fazendo conforme as coisas que nós conhecemos, esse conhecimento que não é de Deus, não vai dar certo. Vai ser de novo com a sua mão. E aqui eu estou te fazendo um convite para que você de verdade verifique aquilo que tu está fazendo e que de verdade não está edificando a sua vida com aquilo que Deus tem. Às vezes as pessoas pensam, veja onde que você está indo primeiro. Vamos ver o que estamos fazendo, quem são as nossas companhias, o que nós estamos somando, quem somos nós, qual é o nosso fruto. Então temos que ver, o nosso fruto está reverberando em mais gente, Deus ama as pessoas. Nós estamos conseguindo ajudar as pessoas, mais pessoas, estamos conseguindo falar da palavra de Deus, salvando mais pessoas, tirando desse mundo que não é de Deus e colocando no mundo, nos conhecimentos da palavra do Senhor. É isso que nós temos que fazer. E pastor, nós precisamos, vamos fazer uma oração. Encerramos, né? Vamos fazer uma oração. Se eu tenho mais alguma coisa para falar, rapidinho. Amanhã as obras da carne, né? Amanhã nós vamos falar das obras da carne. A porta larga. Amanhã a porta larga, né? As obras da carne. Não, queridos, era isso, né? Então, você quer ser cheio quer frutificar, o segredo é estudar, praticar a palavra, né? Não é difícil, ela é reta, ela é clara, é fazer o correto, né? E a gente sempre sabe o que é o correto. A gente sempre sabe o que é o correto. A gente fica criando coisas para dizer que aquilo que a gente fez que não é o correto está certo. Então a gente fica criando, né? Então ande pelo caminho reto. E para ser uma pessoa correta, à luz da Bíblia, é só praticar a palavra. Por exemplo, lá fora, no mundão lá, como se diz, né? Na sociedade, é natural a pessoa mentir? É natural. Na sociedade é natural. natural. É natural, mas isso agrada a outra pessoa? Não, então, não, mas é natural. A gente vê o quanto as pessoas mentem. Eu fico olhando assim. A gente, as pessoas mentem até em já estou chegando, estou aqui, ou já está indo. Daqui a 5 minutos eu estou aí, leva 1 hora, um dia. Ou eu estou indo, ou as pessoas não se comprometem mais com a palavra, né? Isso é muito triste. Pastor, você ora ou eu oro para nós encerrarmos? Ontem eu orei, hoje você ora. Deixa eu só dar uma... Você vai orar e já vai encerrar, né? Na rádio eu vou hoje à tarde temos o programa... Depois nós falamos na rádio, pode então ser? Tá. Amém. Porque aqui vai encerrar, nós temos 1 hora, ela cai automático. Então tá. Para não ficar no ar, né? A gente já está, senão ela cai ali, eu não sei como é que fica. Amém. Então, amados, vamos lá. Vamos entrar naquele lugar gostoso de relacionamento com o nosso Senhor, para a gente fazer uma oração. Amém. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por essa palavra de hoje, por conhecermos mais o fruto do Espírito que está aqui em Gálatas, Senhor. Pai, nos dá sabedoria para que a gente possa de verdade enxergar aquilo que a gente faz e que não está de acordo com aquilo que o Senhor quer, Pai. Nos dá estratégia, abre a nossa visão, Pai, para que a gente possa entender o que precisamos mudar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, buscando uma mudança. Amém. Nós estamos aqui buscando alinhar o nosso coração para que a gente possa viver plenamente os planos que o Senhor tem para nós em 2025, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que a gente possa de verdade abrir os nossos olhos, o nosso coração, nossa mente, e a gente possa entender o que a gente tem que mudar, que a gente possa ser uma boa mulher, uma boa esposa, um bom marido, um bom pai, Senhor. A gente lhe pede
que as nossas escolhas a partir de hoje, né, sejam escolhas sempre no amor, que a gente escolha ser mais alegre, ter mais paz, que a gente possa ter o fruto do Espírito, que a gente possa de verdade ter o domínio próprio, Senhor, para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Senhor, nós buscamos aqui que os nossos frutos sejam de verdade aqueles que o Senhor tem para nós, que a gente não seja marionete nesse mundo, Pai. Nós queremos refletir o Teu caráter em tudo que fizemos, Senhor. Ajuda-nos a cultivar os frutos do Espírito. Ajuda, Senhor, a nós para que a gente possa ter essa vida de santidade, focada naquilo que o Senhor tem para nós. Prepara-nos, Senhor, para 2025, para que a gente possa gerar os frutos que glorifiquem o Teu nome, Pai. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Vou encerrar aqui que vai cair e vamos continuar na rádio. Amém? Até amanhã comigo, hein?